Olá, pessoal, eu estou aqui na página 16 e páginas 17, que foi a tarefa que eu passei para vocês na aula postada, então vamos à correção de hoje. A primeira questão, o que aconteceria se substituíssemos a expressão junto à varanda por junto com a varanda? Bem, para fazer essa questão, a gente não podia olhá-la simplesmente pura, a gente tinha que ver o contexto em que ela pertencia. Então, a gente tinha aqui, ó, sim, nossa casa era muito bonita, verde, com uma tamareira junto à varanda. Bem, analisando essa questão, partindo aqui, a gente sabe que se a gente mudasse junto com a varanda, haveria uma inadequação, porque pelo contexto é uma descrição com foco na posição da tamareira, ao lado da varanda, e não no sentido em anexo, tá? Então, essa é a inadequação. A questão 7, há uma informação no texto, também esse texto As Enchentes da Minha Infância, que indica o local onde se passaria a narrativa. A referência, gente, é o rio Itapemirim. Bom, e a questão 8 era pessoal, que é uma aventura para você. Essa questão eu vou perguntar para vocês na aula online, ok? Então não deixem de fazer, que eu vou perguntar lá. Bom, para a questão 9 e 10, a gente tinha esse trechinho aqui. E dentro desse trechinho, ele dava as opções sobre o A com crase ou sem crase. E aí, era a questão 9, mas eu já vou falar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Na Índia, Bolsonaro diz estar atento. O adjetivo atento, gente, rege a preposição a. Então, quem está atento a alguma coisa. Portanto, aqui tem crase. As fortes chuvas no Brasil. Depois nós temos em viagem oficial à Índia. Aqui, a Índia está completando a viagem. Viagem também é um substantivo que rege a preposição. Quem viaja, viaja a algum lugar. Aí, vale aquela regrinha para você saber se o nome do lugar é palavra feminina. Se eu viajo e volto da, crase no A. Se eu viajo e volto de, crase para quê? Então, vou à Índia, volto da Índia, ou seja, com crase. Aí depois nós temos Jair Bolsonaro disse, o verbo dizer rege a preposição a quando transitivo indireto ou bitransitivo. Então, aqui, ó, ele é transitivo indireto. Então, tem preposição a craseado, que tem conversado com o vice-presidente Hamilton Mourão e com o ministro do Desenvolvimento Regional sobre a crise vivida tanto em Minas Gerais quanto no Espírito Santo em razão das fortes chuvas. Aí nós tínhamos também, ó, mandei recado para o Mourão, ele está tomando providência. Aqui, as Forças Armadas, aqui, gente, é simplesmente um artigo, ele está acompanhando Forças Armadas, então é sem crase, ok? Aí não vou ler o restante não, porque aí não interessa, para o exercício. Bom, então aqui, só para relembrar, o primeiro a gente completou com crase, o segundo também com crase, o terceiro também com crase, e o quarto, que era só um artigo, foi sem crase. Na hora de justificar, foi tudo isso que eu falei. O adjetivo atento pede a preposição a. O substantivo viagem também pede a preposição a. Se quiser lembrar ou anotar aquela regrinha do vou e volto da, crase no a, vou e volto de, crase para quê, também é bem importante. O verbo dizer rege a preposição a, ali no caso ele é transitivo indireto. E o último caso é apenas um artigo acompanhando Forças Armadas. Depois nós tínhamos aqui essa charge excelente, ó. É frequente o descaso com o ensino público. O que mudou nessa frase? Nada. Aí a gente observa que numa charge não é só o que está escrito, é também um aspecto visual, né? Uma sala toda deteriorada, ali fazendo a menção a um bichinho, provavelmente um roedor, enfim, as carteiras todas detonadas. E aí a gente vê, a resposta do aluno à professora serve para reforçar o descaso governamental mencionado na lousa. Sobre a frase escrita na lousa, pode-se afirmar que a preposição com é regida com o substantivo descaso, introduz o termo que completa, tá? É frequente o descaso com o quê? Com o ensino público, tá bom? Então, o descaso aqui pede a preposição com.
E a 3, a charge apresenta uma crítica que consiste em demonstrar a preocupação com a reforma da língua em vez da reforma estrutural das escolas. Aqui era importante a gente prestar atenção também ao contexto não verbal, as imagens que eu falei. E o 4, a alternativa que apresenta desvio quanto às regras de regência nominal é essa letra. Aqui, ó, letra C. Os rapazes têm simpatia com o aluno novo da escola, tá errado. A palavra simpatia pede a preposição por. Quem tem simpatia por alguém. Então, aqui, colocando por, contraindo com o artigo o, vai ficar pelo aluno novo da escola. Ok? Então, aqui, em vez da preposição com, deveríamos ter a preposição contraída pelo. Bom, gente, como tarefa, eu vou deixar para vocês a página 32. Esse novo módulo 16, ele também aborda a regência nominal e ele vai abordar a regência nominal de outros verbos, tá? Então, aqui vocês vão ver que outros exemplos de verbos. Então, eu também vou pedir que antes de vocês fazerem lá a página 32, vocês deem uma boa lida aqui nessas novas regências verbais, tá bem, gente? Então, é importante, que é aquilo que a gente estava falando, para a gente poder aprender a escrever corretamente, ó. Então, lendo a partir da página 20, lendo um pouquinho por dia, até a página 31, e depois vocês vão fazer a página 32, ok?